esposa, sua noiva aí, dá um abraço nela. Se for sua esposa, dá um cheiro, né? Se for seu filho, né? Dá um abraço. Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês a carta de Tiago, que fica lá no Novo Testamento, logo depois do livro de Hebreus, carta de Tiago, epístola de Tiago, capítulo 3, nós vamos falar sobre o capítulo 3. A carta de Tiago é uma carta muito boa, é uma das minhas preferidas. Queria pedir para o Lucas prestar atenção em mim agora. Lucas, me ajuda. Amém? A carta de Tiago é uma carta muito importante. Ela foi a primeira carta do Novo Testamento, escrita do Novo Testamento, apesar dela estar lá no finalzinho, né, lá depois de Hebreus, mas ela foi a primeira carta escrita. E quem escreveu a carta de Tiago foi Tiago, né? E quem foi Tiago? Ah, tá, mas o que a carta de Tiago ela vem propor? Tiago, ele nos convida a receber o Evangelho e entrar para o rebanho de Cristo Jesus, amém? Quem quer entrar para o rebanho de Cristo Jesus aí? Glória a Deus. Mas quem é Tiago? Quem é Tiago, Lucas? Quem é Tiago? Quem foi Tiago? Quem foi Tiago? Não, Lucas, antes, Lucas, me ajuda. Quem foi Tiago? Pergunta aí, quem foi Tiago? Esse Tiago aí que escreveu essa carta foi o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Né? Todos sabem que Jesus, né, teve um pai terreno, uma mãe terrena, Maria e José, e eles tiveram outros filhos. A Bíblia vai falar dos outros irmãos de Jesus. E Tiago era o irmão mais velho. Depois de Jesus veio Tiago, né? E Tiago, ele foi o pastor da igreja de Jerusalém. Só que Tiago, como os outros irmãos de Jesus, não acreditavam em Jesus. Quando Jesus veio, eles, é meu irmão. Meu irmão tá louco aí, né? Falando aí que é filho de Deus. Eles não acreditavam em Jesus. Tipo, né? Eles não acreditavam em Jesus. E ele não seguiu Jesus. Ele vai seguir Jesus depois que Jesus, ele morre e ressuscita. Então Cristo vai aparecer. Tiago foi uma das primeiras pessoas que Cristo apareceu. Foi o irmão, ele se apresentou para o irmão dele. E a partir daí, quando Tiago viu Cristo ressurreto, ele passou a acreditar em Jesus, né? Então Tiago, ele escreveu a primeira carta do Novo Testamento. Ele foi pastor da igreja de Jerusalém, né? O primeiro bispo, ele que foi o responsável pela primeira conversão de Jerusalém, a reunião dos apóstolos. Ele se tornou um apóstolo logo depois. Então Tiago é muito importante no cenário do Novo Testamento, no cenário da nova igreja, da igreja primitiva, né? E a carta de Tiago, ela vai falar sobre vários assuntos cruciais para o Evangelho. Ele vai falar sobre como você deve exercer sua fé. Ele vai falar que você deve ser praticante do Evangelho, não só ouvinte da palavra. Ele vai falar a respeito de relacionamentos. Ele vai falar a respeito de várias coisas. A carta de Tiago é como se fosse a carta de Provérbios. O livro de Provérbios. Um livro, né, de sabedoria. Então a carta de Tiago é como se fosse um livro de sabedoria. Porque ele vai falar sobre muitas coisas. Amém? E passa, Lucas.
Está errado. E Tiago, capítulo 1, versículo 26, vai falar assim, ó: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si. Não engana a si mesmo. E sua religião não tem valor. Tiago vai falar assim: você que se diz cristão, você que se diz de Deus, mas não controla a sua língua, é mesmo que nada. Eu já vi alguns assim, cutucando aí. Só que, sabe o que é o mais engraçado, o que é o mais interessante? Tiago, ele começa a sua carta falando assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em algumas traduções fala assim: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não se apresenta assim, ó: Tiago, brother de Jesus, né? Brother de Jesus. Eu andei com Jesus. Tem alguém, meu irmão, né? Meu brother, meu bro. Pô, dormi com Jesus, dividi beliche com Jesus. Eu sei quem é Jesus. Ele não se apresenta para ninguém assim, ele se apresenta: Tiago, escravo de Deus, escravo de Cristo, escravo do Senhor Jesus. Existe alguém que conhece melhor que Jesus, a não ser Tiago. Tiago andou com Jesus aí, no mínimo uns 30 anos, 32 anos, não sei. Mais do que os outros apóstolos. Então ele tinha propriedade de falar de Jesus. E ele começa a carta falando: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele vai começar, né, ele vai começar a sua carta com muitas pancadas. E uma delas é essa aí, ó: você que afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo. Meu Deus. Jesus. Tiago, ele nos leva a entender a importância de mostrar a nossa fé. Ele vai nos inspirar a obter a coroa da vida, a prevalecer no Evangelho, a perseverar. Então Tiago, ele escreve a carta de Tiago para as igrejas de Jerusalém. Amém? E tem uma pesquisa do IBGE, bem interessante. Diz assim: 86% dos brasileiros se dizem cristãos, isso incluindo católicos e protestantes. 86% dos brasileiros, é muito, é ou não é? É muito, que se dizem cristãos. Agora, Tiago, ele vai separar realmente quem é cristão. Ele vai dizer na sua carta quem verdadeiramente é. E aí eu quero perguntar para vocês essa noite: você é um cristão genuíno? Você é um cristão genuíno? Será que esses 86% que se dizem cristãos são cristãos realmente? E Tiago vai propor uma coisa, dizendo assim que o cristão, ele tem uma vida, o cristão genuíno, ele tem uma vida centrada no Evangelho. Tiago 1:21. O cristão tem uma vida centrada no Evangelho. Quero perguntar para vocês: você sabe o que é o Evangelho? Você sabe explicar para alguém o que é o Evangelho? Olha o que fala Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem o poder para salvá-los. Amém?
a palavra de Deus que está sendo lançada a vocês tem o poder de salvá-los. Por isso ele fala, aceitem essa palavra humildemente no coração. A palavra que lhes foi plantada. Ele vai fazer um link com o que está dizendo lá em Mateus, que Jesus fala, que a palavra do semeador. Qual é o seu coração? Que terra é o seu coração? É terra arenosa? Tem pedra no seu coração? Ou é uma terra fértil? Uma terra boa de se jogar semente, de plantar semente, e essa semente frutificar, crescer e frutificar. O problema, meus irmãos, é que nós estamos vivendo em um momento em que nós escolhemos o que nós queremos ouvir. Nós não gostamos das repreensões vindas da palavra de Deus. Nós estamos sendo enxurrados de pessoas que nunca leram a Bíblia e estão falando assim, a Bíblia tem que ser reescrita, sabe? A pessoa nunca leu a Bíblia. Ela fala assim, eu não concordo muito com a Bíblia não. Mas ela nunca leu. Ou até leu, mas ela se sentiu confrontada e ela não quis. Ela rejeitou. É muito duro, eu não quero. Olha que Tim Keller fala. Tim Keller fala, quando você abrir a sua Bíblia, deixe de lado essa necessidade de ser forte, capaz e independente, e peça ajuda de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, nós temos que pedir ajuda do Espírito Santo, para entender, porque a Bíblia vai nos confrontar, a palavra de Deus vai nos confrontar, e não vai ser legal, você não vai gostar. Mas em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala que toda a palavra é inspirada por Deus. Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. E como é que tem gente que quer reformular a palavra? Se ela é inspirada por Deus, e nós cremos nele, temos que confiar. Nós temos muito evangélicos que não acreditam mais na Bíblia. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Tiago capítulo 1, versículo 22 e 25, diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Nós estamos sendo profissionais em ouvir a palavra. Nós só ouvimos a palavra, só queremos ouvir. Nós selecionamos as pregações hoje, as palavras. Você está aqui, você pode sair daqui do culto e acessar seu YouTube e assistir a pregação do pastor Augusto Nicodemos, que é muito melhor que a minha. Você vai ficar ouvindo aí, quem pegou, Rafael? Eu vou aqui acessar aqui o Augusto Nicodemos, né? Que eu assisto também, eu ouço. Mas vocês percebem que nós estamos num momento que nós selecionamos o que nós queremos ouvir. Quando nós não queremos ouvir o que está sendo falado, nós baixamos a cabeça, nós mexemos no celular, nós olhamos para o lado, nós bocejamos. Nós selecionamos o que nós estamos ouvindo, mas nós não estamos colocando em prática a palavra de Deus. E Tiago vai falar que nós temos que pôr em prática aquilo que é falado no púlpito, aquilo que é pregado no GC, aquilo que é falado no Mergulhados da Palavra, aquilo que nós lemos, nós temos que pôr em prática. Não é só ouvir, nós estamos ficando obesos espiritualmente falando, né? O que é a obesidade em si, né?
tirando as pessoas que têm problema, que têm uma doença, alguma coisa do tipo. Mas assim, é você comer, é você não gastar não gastar aquilo que está entrando. Você precisa gastar, você precisa se exercitar, ou você precisa fechar um pouquinho a mais a comida, selecionar melhor, mas você precisa se exercitar, colocar para fora. É mais ou menos assim o que a palavra de Deus é. Nós estamos sendo doutores da palavra, mas não praticantes dela. Nós sabemos tudo. Eu conheço uma pessoa que ela sabe todos os versículos. Se falar, tal, versículo tal, livro tal. Mas você vai ver a vida dela, não tem prática. Não tem nada que expresse o Evangelho. Tiago vai falar também: pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. A palavra de Deus é como se fosse um espelho. Quando nós olhamos no espelho, o que nós vemos? A nossa face. Amém? E aí eu vejo no espelho aqui, minha barba está um pouquinho grande, eu vou cortar aqui, tem uma espinha aqui, né? Eu vou passar um remédio. A palavra de Deus é isso, é como se fosse o espelho, ela mostra como é que você está, ela mostra o seu defeito. O problema é que nós não estamos encarando a palavra de Deus como um espelho, mas como um binóculo. Nós queremos aqui, enxergar o erro do outro aqui, essa palavra aqui era para o fulano, essa palavra é para o fulano. Ainda bem que ele veio hoje, graças a Deus. Ou então ele fala assim, que ele não veio aqui, né? Vou até postar aqui e marcar ele. A Bíblia é como um espelho e não um binóculo. E Paulo vai falar que existe dois tipos de cristãos. Dois tipos de cristãos. O cristão falso e o cristão genuíno. Quem é você na fila do pão? O cristão falso, ele é o ouvinte da palavra, e a sua fé, ela é morta. Ele só ouve, ele não pratica. O cristão genuíno, ele pratica a palavra, e a sua fé, ela é viva. Amém? Nós estamos nos tornando ouvintes profissionais. Nós estamos fazendo com que, não tem aquele programa Masterchef, né? Aí tem os juízes, né? Eles pegam aqui, eles vão dar a nota. Eles vão dar a nota para quem faz a comida. Ele prova a comida, você colocou 4 tiquinhos de sal, era só 3, você colocou 4, né? Vou botar aqui um 7 para você. Nós estamos nos tornando isso, gente, né? Vou levantar a placa aqui, no final do culto, vou levantar a placa aqui, o pastor Rafael aqui. 0, 1, não foi muito bom, não, vamos botar aqui. Ele me fez rir, mas faltou aqui um pouquinho de choro, eu queria me emocionar, não teve, vou colocar aqui um negativo para ele. Mas é verdade, gente. A gente está aqui, a gente está julgando, falou isso, falou aquilo, E aí nós não nos importamos, né? Nós não prestamos atenção no nosso ouvido, que nós estamos ouvindo, para colocar em prática. Estava conversando com o pastor Joel hoje lá na conferência, né? E aí ele falou, cara, muito bom, muita coisa que eu já vi, não tem nada de novidade, mas a gente consegue absorver e colocar o que realmente vai importar, vai nos interessar. Então, nós temos que entender que a Bíblia, ela não é um livro de sugestões, a Bíblia é um livro de mandamentos. Amém?
Quando ela fala que é pecado, é pecado. Então, essa é a equação. Essa é a equação que Tiago fala. A equação é essa. Ouvir mais praticar se torna uma fé genuína, um cristão genuíno, um cristão de verdade. Olha o que fala John Piper. Se o estudo que você faz da Bíblia está te deixando um intelectual orgulhoso, ao invés de fazê-lo amar as pessoas, seu estudo está errado. Está errado. Você começa, e é um problema muito sério, porque a gente começa a estudar a palavra de Deus, eu não sei se alguém passou por isso, mas a gente começa, você tem 3 anos de caminhada cristã, aí você se depara com um pastor lá, 30 anos de evangelho, aí ele começa, não pastor, não é bem assim, porque lá em John Piper, John Wesley, John Knox, porque lá em 1900 e não sei o quê, irmãos, em nome de Jesus, olha só o que John Piper fala. Se isso que você está estudando te torna um intelectual orgulhoso, está errado. Porque a palavra de Deus vai nos levar a amar as pessoas, a cuidar das pessoas, a ter zelo pela igreja, zelo pelo amor de Jesus. O conhecimento da palavra de Deus vai nos levar ao serviço. Ao serviço. Aqui nós transformamos em voluntariado, mas ao serviço. Quantos querem louvar pela vida do nosso missionário, irmão Eduardo, que fica lá fora? Ele poderia muito bem estar aqui assistindo o culto, mas ele fica lá vigiando o carro de vocês. E já foi falado várias vezes aqui, gente, nós precisamos de pessoas, precisamos de homens para ajudar, para intercalar. Mas ele está lá, porque a palavra, o conhecimento da palavra de Deus nos leva ao servir. Servir, amar as pessoas. Ir na casa, ir visitar quem está doente. Orar por aqueles que precisam de oração. E o ensino de Jesus, ele, fazendo uma porcentagem do que ele ensinou, 25% do que ele ensinou é sobre mordomia. 25% do que ele ensinou é mordomia. Então, Jesus vai nos ensinar como usamos o nosso dinheiro. A palavra de Deus vai nos ensinar como usamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, se nós somos pessoas desregradas com o dinheiro. O nosso tempo, tem gente que fala que não tem tempo para nada, mas quando vai ver, ele não é um bom administrador do tempo. Vai falar também como usamos o nosso corpo, Ou seja, no Evangelho não tem essa, meu corpo, minhas regras. Não existe isso no Evangelho. Corpo de Deus, regras de Deus. Amém? Como nós usamos o nosso corpo, se nós estamos nos exercitando, comendo menos, não sei. O Cláudio, ele está postando direto os stories dele, E ele tem falado o quanto ele tem se sentido bem, tem ganhado força, Cláudio? A Jenny entrou num projeto fitness aí, que eu pensei que ela não ia durar um mês, até uns 6 meses aí ela fechando a boca. Hoje ela brigou comigo, que eu tomei 2 copos de Coca-Cola. Ela falou, você não pensa no seu futuro? Ficou com raiva de mim, eu falei, meu Deus, vou jogar essa coca aqui, para desentupir a pia. Amém? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês.
Falamos de Jesus como Senhor da nossa vida, mas será que Ele é o Senhor da nossa língua? Tiago já deu um cruzado de esquerda aí, né? Então não fico com raiva de mim, gente. Fico com raiva de Tiago, tá? Tem uma pesquisa numa revista científica chamada Science, eu acho que é assim que se escreve, não, acho que é uma palavra, tá certo, teacher? Tá certo? É isso aí? Science, olha aí, ó. Science. Vai falar, fizeram uma pesquisa de quantas palavras por dia uma pessoa adulta fala. Então, por dia, 16 mil palavras. Se for homem, se for o James, é menos que 16 mil. Por ano, 6 milhões de palavras. Esse aqui está o Lucas aqui. Por dia, Lucas, é o teu. Isso aqui é uma média, tá, gente? Durante a vida, 470 milhões de palavras. Brincadeiras à parte, mas é uma pesquisa que nós que falamos, proferimos essa quantidade de palavras. E agora eu quero perguntar para vocês: como você tem usado essas palavras? Como você tem usado essas palavras? Tiago, capítulo 3, versículo 3 e 4, fala assim. Tiago, ele vai separar 3 tópicos do poder da língua. O que a língua é capaz de fazer? A língua tem um poder de dirigir a vida da pessoa. Olha que fala, Tiago capítulo 3, versículo 3 e 4. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Alguém já andou de cavalo aqui? Sabe andar de cavalo? Eu já tentei uma vez, não consegui. Não deu. Foi guiado, né? Teve alguém que me guiou. E o cavalo é um animal muito forte, alto, forte. E é de admirar como um cavalo, um animal daquele tamanho, ele consegue ser domado pela boca. A língua dele é meio amarrada aqui assim, né? E aí ele consegue, quem está em cima consegue domá-lo, colocar ele na direção que ele quiser. E Tiago, ele vai fazer essa comparação. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja. Mesmo com ventos fortes, um pequeno leme. Alguém já entrou no navio aí? Navio gigante. E o leme, em comparação ao navio, é muito pequeno. Eu lembro uma vez que eu estava num comboio logístico, quando eu servi o exército, e nós fomos para Tabatinga. E o comboio logístico era muito grande, cheio de coisas. Era um empurrador com 4 balsas enormes. E nós perdemos o leme. Nós ficamos à deriva. A nossa sorte é que nós estávamos próximo do porto e foram mais empurradores para nos ajudar. Senão, nós teríamos batido em algum lugar. Mas tem um navio, esse navio agora aqui que vai passar, esse navio é o navio Bismarck. Esse navio é da frota alemã, na Segunda Guerra Mundial. A sua fama já o precedia, porque era um navio construído para a guerra. Era um navio que tinha mais ou menos 2.000 marinheiros e uma quantidade enorme de explosivos e canhões.
e era um navio de guerra. Em 6 meses que ele estava atuando na costa da França, ele tinha abatido navios americanos, navios ingleses. Só que, num combate que aconteceu, teve um torpedo que atingiu o seu leme. E aí ele ficou à deriva do mar, não conseguia virar, não conseguia dobrar para lugar nenhum, e ele foi abatido. Todas as 2.000 pessoas, os 2.000 soldados alemães foram afundados. Então, Tiago, ele vai fazer essa comparação com a nossa língua, que ela é um pequeno órgão que é capaz de nos direcionar, nos dirigir. E Tiago 3,5 vai falar assim que a língua, ela tem o poder de destruir também. A língua tem o poder de destruir. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Isso aqui, não sei se vocês lembram, acho que foi 2021, um grande incêndio na Califórnia, nas montanhas Dixie. Esse fogo foi chamado de Dix Fire. Falei certo, teacher? Dix Fire. Então, foram 6 meses de fogo intenso, destruiu tudo, destruiu 258 mil hectares de terra, casas e tudo. E o governo americano gastou milhões e milhões para estancar o fogo, para reparar os danos. E aí eles foram investigar quem poderia ter sido o causador dessa grande fogueira, dessa grande queimada. E eles descobriram que não tem como, não tinha como. E eles chegaram na conclusão que um pequeno camponês poderia ter causado esse grande incêndio. Uma pequena palavra lançada tem o poder de destruir uma vida. Uma pequena palavra lançada tem o poder de destruir relacionamentos. Uma pequena palavra lançada tem o poder de destruir ministérios, igrejas, casamentos. Uma pequena palavra. Às vezes você profere palavras contra os seus filhos. Ah, é um burrão mesmo. Ah, tu casou com esse cara aí, pé rapado. Poderia ser um cara mais rico. O filho consegue um carro. Ah, esse carro é muito baixo. Eu só gosto de carro alto. Você profere palavras o tempo todo. E você nem sabe que está destruindo uma vida. Está destruindo o seu filho. Está destruindo a mente da sua esposa, do seu esposo. Você começa a falar, você começa a deferir palavras e elas vão machucar, elas vão destruir a vida do outro. Por isso que Paulo, ele fala, segure sua língua. Segure a sua língua. Preste atenção no que você está falando, das palavras que você está proferindo. A palavra tem o poder de desencadear uma sucessão de eventos negativos. Quero dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, você está um pai no seu trabalho, e aí vem o chefe, depois de um mês muito negativo para as vendas, e o chefe começa a deferir, para o pai, tá vendo? Você é um péssimo funcionário, você não prestou atenção, e começa a falar um monte de coisas. E o pai, ele vai para casa com a cabeça cheia, Meu Deus, aí a esposa está lá, meu amor, tá aqui, eu fiz a comida, sai daí, eu não te quero, começa a brigar com a mulher.
E a mulher não sabe o que está acontecendo, ela pega e ela desconta no filho mais velho, começa a falar, que não sei o que, está vendo, vai pegar tua roupa, é por isso que teu pai tá bravo, está com raiva. E aí o irmão mais velho não sabe o que fazer também, não entende, né, porque está sendo chamando a atenção, ele começa a falar com o irmão mais novo, bate o irmão mais novo, aí o irmão mais novo, com raiva, chuta o cachorro, aí o cachorro com raiva morde o gato, aí o gato, né, tá ali, depois que o cachorro mordeu, né, vai lá, arranha o bebê, aí o bebê pega com raiva e morde a cabeça da Barbie. É engraçado, mas é verdade, gente. O poder da língua é devastador. Das palavras. Olha só. Provérbios capítulo 6, ele vai falar que há 6 coisas que o Senhor detesta. E a 7ª ele abomina. E ao menos 4 dessas coisas é relacionado à língua. A fofoca, né? Tem gente, não sei, mas eu acho que crente tem um chama para fofoca, né? Gosta de fofoca. Meu Deus do céu. Mas o que é a fofoca? A fofoca é você falar mal da pessoa deliberadamente, sem troca nenhum. Você chega lá, ó, pastor Elias, eu vou falar uma coisa aqui para o senhor, mas é para o senhor orar. Ah, tu vai mais, é para o senhor orar, me ajuda em oração. Aí começa a falar mal do fulano. Só que tal, ele é assim. Né? A gente é a fofoca gospel, né? Ou então a gente pega, né? Hoje em dia tem um celular, você tira foto, você está passando no local, aí, tira foto, aí manda, olha aqui, ó. Pastor Andrei aqui, ó, vi aqui comprando pão a pé. Tá aqui, ó. Bem que não sei, começa a falar. Olha aí, ó. Outra coisa também, relacionada à língua, fake news. Tem uma pesquisa falando que a fake news, ela entrega 6 vezes mais rápido que uma notícia verdadeira. E tem pessoas profissionais, né, contratados para disseminar fake news. Na época da pandemia, meu Deus do céu, o que tinha de fake news. A minha avó mandava para mim direto, meu Deus, meu filho, daqui a 3 meses o mundo vai acabar. Meu Deus, vovó, amém, se acabar, estamos na glória, estamos no lucro. Não, porque aqui a pesquisa tal. Aí eu mandava para minha esposa, ela, isso é fake news. Meu sogro mandava, olha, a Globo, não sei o que, começava a falar um monte de coisa. Papai, é fake news, não. Pelo amor de Deus, papai, é fake news. Então, numa pesquisa simples, você conseguia identificar que era fake news. Difamação, você difamar alguém. Falar mal da pessoa. Isso é crime, né? Isso é crime, no direito é crime. Você falar mal da pessoa, ó. Daniel, ó, ixi, não sei o que, ele gosta disso, daquilo, ih, não é legal não, ih, né? Aí começa a contar, corintiano. Outra coisa ligada à língua, murmuração. Meu Deus, gente, murmuração. Um povo que não era para murmurar era o crente. Tem que ser proibido o crente murmurar. Né? Você reclamar da vida, reclamar de tudo, reclamar do cachorro, das plantas, da luz, da água, do calor, você murmura. Xingamentos. Outro dia, tem um amigo meu que trabalha comigo, e aí o Flamengo fez um gol, aí ele pega... filho de uma pastora, filho da Malequita, filho de não sei o que mais lá. Meu Deus, velho. Aí eu mandei um meme para ele, tu não é da igreja?
Mas gente, isso parece que isso aqui tô na emoção, isso aqui é na emoção, isso aí é importante que domingo eu tô lá na Nova Aliança Church. Não, lá. Outra coisa, paquera. Uma simples palavra com alguém, né, pode desencadear um adultério. Oh, nossa, como você está bonita. Nossa, como você está cheiroso. Né, e começa a alimentar coisas. Quando vê, o pecado está consumado. Você gerou o pecado e deu a luz ao pecado. E você, entre esses pecados que você tem feito, qual é a sua escolha? Entre a difamação, você tem escolhido difamar ou orar pela pessoa? Você tem escolhido a não xingar, não murmurar ou agradecer a Deus? Senhor, obrigado. Tiago capítulo 3, versículo 6, ele vai falar que a língua tem o poder de destruir. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo e é um mundo de maldade, que corrompe todo o corpo, até a fogo, a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. A língua é um instrumento. Quando você usa a sua língua para falar mal das pessoas, para fofocar, para disseminar fake news, você está usando a sua língua como instrumento do inferno. Quando você começa a falar mal do seu irmão, mal das coisas, mal da igreja, a sua língua está sendo um instrumento do inferno, do próprio inferno. E eu quero fazer uma pergunta para todos nós. A nossa língua, ela tem sido instrumento do inferno ou do céu? E quando Paulo vai falar sobre inferno, ele usa a palavra Geena, né, relacionada ao vale muda aí, Lucas, para mim, por favor. O vale de Hinnom, que fica em Jerusalém. Você vai encontrar essa palavra relacionada a esse lugar em várias passagens da Bíblia. Porque nesse lugar aí era como se fosse um lixão aberto. Um lixão a céu aberto. E todo tipo de coisas ruins, o lixo da cidade era jogado lá. As pessoas que morriam, os ladrões, as pessoas que eram malfeitores, eram jogadas nesse local e eram queimadas, o corpo era queimado. Animais eram jogados nesse local e eram queimados, era o tempo todo em chama esse local. Então era uma coisa horrível de se ver, era a própria visão do inferno. E Tiago, ele vai falar de inferno se relacionando com essa imagem, com esse vale que fica em Jerusalém. E a terceira coisa, a língua tem o poder de dominar. O ser humano consegue dominar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. Meu Deus, o homem consegue dominar tudo, menos a língua. E a palavra fala que se você dominar a língua, você é perfeito. Você consegue ser perfeito. O homem consegue dominar vários tipos de animais. Você já pensou nisso? Eu estava olhando no Instagram outro dia e eu vi um russo dominando um urso, né? Esse russo chama-se Sergei Trifonov. Então ele doma esse urso gigante, ele coloca a cabeça dele na boca do urso assim, uma coisa bem bacana, bem legal. Eles são melhores amigos, né? E posta nas redes sociais, YouTube, TikTok e bomba. Esse é um russo. Nós temos um americano também. Um americano, não sei se alguém já viu, esse americano largou tudo que ele tinha e foi para a África domar os leões.
viver com os leões. Ele criou uma organização que cuida dos leões, zebras, hienas, e ele fica fazendo vários vídeos aí, os leões brincam com ele rola com o leão. E nós também temos a versão brasileira também, a nossa versão brasileira, o Agenor. O Agenor e a Filó. Né? Ele conseguiu dominar uma capivara, um porquinho e um papagaio. Então o homem, ele domina tudo, se ele quiser. Mas a língua não. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu ouvi essa frase, na verdade é uma frase, mas eu não sei de quem é realmente. Então, a frase é o seguinte: se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Se você pudesse comer o que você está falando para o seu filho, para a sua filha, você seria nutrido ou envenenado? Percebam, igreja, o quanto é sério. Nós rimos aqui, mas é muito sério. Nós estamos sendo envenenados muitas das vezes. E às vezes dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, às vezes lendo a Bíblia, mas não colocando em prática. Estamos sendo envenenados. Nós estamos caminhando para o inferno e nós não estamos nem percebendo. E muitas das vezes, nós só falamos aquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de amargura, de dor, nós despejamos, nós falamos. Amaldiçoamos os nossos filhos de graça, porque nós não somos curados. Nós temos que nos curar. Nós falamos coisas horríveis para os nossos cônjuges, porque nós precisamos nos curar. O nosso coração está ruim, está ferido. Nós falamos mal da igreja, mal das pessoas, dos nossos amigos, porque nós estamos feridos. E aquilo que nós falamos, muitas das vezes está relacionado àquilo que está dentro do nosso coração. A palavra de Deus vai falar sobre isso. Mas Tiago, ele vai dar aqui 3 atitudes que podem transformar a nossa língua. 3 atitudes que podem transformar a nossa língua. Eu estava conversando com a minha esposa no carro. Aí eu comecei a perguntar um monte de coisa para ela. Amor, tem alguma coisa em mim que te incomoda? Que eu poderia mudar? Que você enxerga em mim que não está legal? Ela falou: não, amor, você está perfeito, você está... E ela falou assim: não, no começo você, pelo amor de Deus, você falava algumas coisas e demorou muito para pegar no tranco e falava, às vezes era rude. E ela falava assim: eu também sou assim, eu também. Aí eu falei: poxa, amor, me perdoa, eu vou melhorar, eu sei que eu não sou o Rodrigo Hilbert. Ela falou: quem é Rodrigo Hilbert? Meu Deus, você não sabe quem é o Rodrigo Hilbert? Ela falou: meu Deus, quem? Não sei quem é, não. Não sei quem é. O cara é o Rodrigo Hilbert, cara. Aí ela falou assim: amor, você precisa ouvir o que você está falando. Você precisa ouvir o que você está falando para você melhorar. Só que eu não liguei para o que ela falou. Mas quando o Rodrigo Hilbert falou isso, aí eu prestei atenção. O Rodrigo Hilbert, para quem não sabe, ele é o esposo da Fernanda Lima, né? E o cara ele vai fazer um javali para ela, ele cria a própria faca, vai no mato, mata o javali, constrói o fogão e faz o javali e entrega para Fernanda Lima, para ela comer.
Outro dia eu vi no YouTube que a Fernanda Lima queria casar, queria fazer o voto de casamento. Ele construiu uma igreja, uma capela para ela. Meu Deus, cara, o cara é bom mesmo. Só que vocês acreditam que a Fernanda Lima falou, reclamou do Rodrigo Hilmes, falou mal dele? Eu não acredito. Ela falou que às vezes, eu tenho uma reclamação com o meu esposo, porque às vezes ele fala, ele é muito ríspido na hora de falar, e a nossa comunicação, ela tem falhado bastante. Aí ele falou isso aqui, ó, não é que eu aprendi a falar, na verdade eu aprendi a me ouvir. E Tiago, ele vai nos ensinar a nos ouvir, ele vai nos orientar. Ouça o que você está falando, ouça o que você está dizendo, ouça o que você está proferindo. Você profere palavras de bênçãos ou de maldição. No seu trabalho, você fala mais sobre Jesus ou mais sobre você? Mas primeiro, nós temos que reconhecer as nossas dificuldades. Nós temos que reconhecer nossas dificuldades. Nós temos que entender que nós somos falhos, nós precisamos aprender. E aqui a comunidade, aqui na igreja, no grupo de crescimento, no GC, nós aprendemos um com o outro. A palavra de Deus fala que o ferro afia o ferro. Sabe quando que eu entendi, eu descobri que eu falo demais? Falei, meu Deus, eu falo muito, eu preciso dar uma travada aqui, tenho que escolher bem as minhas palavras. Quando eu passei 2 horas do lado do Jamerson. É sério. E eu falando com ele, falei até o que não devia, ele só aqui, ó. E o cabra é grande, né? Só. Eu falei, meu Deus, eu comentei com o Neto, falei, Neto, eu preciso ser como o Jamerson, falar menos. Aí ele falou, meu Deus. Nós precisamos reconhecer as nossas dificuldades, gente. A gente está rindo aqui, mas é sério. Nós temos que renovar o nosso coração. Nosso coração está cheio de amargura. Nós precisamos pedir perdão, ser perdoado, se sentir perdoado. E para isso, a palavra de Deus. E para isso, a comunidade vai nos ajudar. A igreja vai nos ajudar. Terceiro, reflita em suas palavras. Vocês precisam refletir o que vocês estão falando para o seu filho, para a sua esposa. Reflita. A palavra de Deus fala lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que a resposta acalma desvia a fúria, mas as palavras ríspidas despertam a ira. Tenha paciência. Às vezes eu falo para minha esposa, paciência, respira, paciência. Em Salmos, o rei Davi vai falar assim, assume, Senhor, o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. O rei Davi vai falar isso, Senhor, assume o controle da minha boca, do que eu falo, guarda as minhas palavras, para eu não falar besteira, para eu não falar o que não deve. Aquilo que eu não sei, eu não devo falar. Estava comentando com o pastor uma vez, ele falou, meu filho, aquilo que nós não sabemos, nós não falamos. Se nós não sabemos a respeito do fulano, não fale. Nós temos que aprender com o rei Davi. Faça essa oração aí onde você está. Senhor, guarda as minhas palavras.
Assuma o controle do que eu digo. Queria chamar o pessoal do louvor para ajudar, para fingir que vai acabar, né? Nós precisamos fazer essas orações ousadas a Deus. Senhor, mostra em mim o que não te agrada. Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar aquilo que não te agrada. Nós precisamos fazer essas orações ousadas a Deus. Nós queremos ter um Deus. O que está acontecendo hoje, minha gente, a gente quer um Deus Xuxa, né? Aquilo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. A gente só pede aquilo que a gente quer. Mas aquilo que é para o nosso benefício, aquilo que é para o nosso amadurecimento, a gente não quer, porque dói, porque mostra quem é você. Sabe quando eu dei uma chave na minha vida, quando eu comecei com um líder meu, um amigo, na verdade, e até hoje eu tenho ele como alguém que pode falar na minha vida. E ele falou assim: Rafael, você não parece cristão, você não parece um filho de Deus, você não parece como Jesus, você não tem o cheiro de Jesus. E me deu uma raiva tão grande, eu queria socar ele. Mas aquilo me despertou, aquilo mudou a minha vida, as minhas orações começaram a mudar. Senhor, eu quero ser como Tu, eu quero ter o Teu cheiro, Pai, eu quero poder falar de Ti, eu quero poder estar em locais onde as pessoas possam me enxergar e ver Jesus na minha vida. Jesus, se eu não tenho sido essa pessoa, me ensina, me ajuda. Uma última coisa que Tiago vai nos orientar é pedir perdão. Peça perdão, reconheça os seus erros, peça perdão de Deus. Nós temos um Deus que pode nos perdoar, que pode nos curar, que pode nos sarar. E às vezes nós não nos enxergamos. Senhor, nos perdoa, me perdoa, Jesus. Eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um crente melhor. Isaías 6 fala assim: então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou em meus lábios, e com a brasa, e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, e seus pecados foram perdoados. Ei, igreja, os teus pecados foram perdoados por Jesus. Agora você pode contemplar Jesus. Peça um coração novo. Olha que Ezequiel capítulo 16 fala: dai-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eu quero que você fique de pé essa noite.
E eu oro em nome de Jesus que nessa noite o Senhor possa remover o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração novo. E pela última vez, três frases para refletir. Se a boca fala o que está cheio o coração, o que as suas palavras revelam sobre você? Sua língua é um instrumento de redenção ou de devastação? Ela pertence ao céu ou ao inferno? Se você quer mudar a sua vida, comece mudando as suas palavras. E quem aqui, se você puder levantar a mão, quem aqui precisa de ajuda para mudar as palavras da sua boca? Quem aqui?